que Deus se afasta. Deus estava afastado anos e anos, sem se comunicar mais com Adão, por conta do pecado deles. Mas veja que agora 2 jovens resolvem chamar a atenção de Deus. É tempo, meus amados irmãos, de nós resolvermos chamar a atenção de Deus. Porque nós estamos olhando e contemplando a terra. Nós estamos olhando e contemplando tudo que está acontecendo aqui na terra. E nós temos visto, em nome do Senhor Jesus, o pecado, a iniquidade se aumentando. E Deus cada vez mais se afastando do povo. E Deus cada vez mais se afastando, sem conseguir olhar a podridão deste mundo, a podridão de pecado deste mundo, porque as pessoas estão agora totalmente afastadas de Deus. As pessoas estão agora totalmente buscando a depravação, a sensualidade, a lascívia. E não somente lá no mundo, mas também dentro das igrejas. Porque a vaidade entrou, a sensualidade entrou, porque as coisas deste mundo entraram dentro da igreja. E a Bíblia vai nos dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Então, meus amados irmãos, Abel e Caim resolveram escutar aquela história contada ou por Eva ou por Adão. A Bíblia não menciona, mas alguém falou para eles que existia um Deus no céu. Alguém falou para eles que existia um Deus que caminhava e passeava com eles no jardim, um Deus que nos criou. E veja que eles resolveram entrar em um concílio. Vamos fazer algo para chamar a atenção de Deus. Vamos fazer algo para que este Deus aí que caminhava com nossos pais desça novamente e a gente venha sentir a sua presença. Veja, meus amados irmãos, que é isso que está acontecendo nos dias de hoje. É necessário nós, irmãos, se unir. É necessário nós chamar a atenção de Deus. Porque nós estamos vivendo num mundo de pecado, de lascívia, de porfia, de igrejas que estão contaminadas, de igrejas que estão poluídas. Mas eu parei para meditar e Deus tem falado comigo. Meu servo, por que eu abriria mais uma igreja na terra? Por que eu revelei mais uma igreja na terra? Sendo que tem igreja de esquina em esquina. A cada esquina tem uma igreja. A cada passo que a gente tem uma igreja. Por que eu iria abrir mais uma igreja? E ele mostrou que ele só fundou essa igreja, só abriu essa obra, porque é uma igreja que vai lutar para chamar a atenção de Deus, vai lutar para trazer a presença de Deus para próximo de nós, a presença do Espírito Santo de Deus. Assim, meus amados irmãos, eu pude perceber, Senhor, então, muitas pessoas hoje estão fracas espiritualmente. E o que faz agora a gente chamar a atenção de Deus? Como que Abel, como que Caim chama a atenção de Deus? Ofertando, sacrificando, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou de Caim, porque era frutos da terra, porque era manjares da terra. Mas aquele deu um sacrifício melhor. Aquele que der um sacrifício melhor vai chamar a atenção de Deus. Porque a Bíblia relata que Deus desceu lá não pela oferta de Caim, mas sim pela oferta de Abel. Aquele que estava buscando melhor, aquele que sacrificou melhor, aquele que entregou o seu melhor, chamou a atenção de Deus. E Deus se agradou, meus irmãos. Eu tive meditando e buscando a Deus, e Deus me revelou essa palavra, que assim como disse o nosso irmão José, quando entramos no carro, vamos lá sacrificar a Deus. Meus irmãos, é tempo de nós sim sacrificarmos o nosso melhor a Deus. E não é dinheiro. É tempo de nós chamarmos a atenção de Deus. Porque Deus não está mais olhando para essa terra contaminada. Deus está afastado desta terra, Ele está longe desta terra. E Ele procura homens e mulheres que querem chamar a atenção de Deus. E como que nós chamamos a atenção de Deus? Com sacrifício genuíno, com sacrifício verdadeiro, com sacrifício que vai ser suave às narinas de Deus. Veja, meus amados irmãos, que aquilo irou. E veja que Deus honrou tanto o sacrifício de Abel, porque Jesus é o bom pastor, Abel também era pastor. E veja, meus amados irmãos, que vai acontecer agora irmão contra irmão. O que está acontecendo hoje, está acontecendo também, agora acontecia no passado. Veja, meus amados irmãos, que Deus vai dizer agora para Caim que o sangue do teu irmão clama a mim. E ele se agradou daquele sacrifício do cordeiro, tanto que mandou o seu filho amado como sacrifício do cordeiro. Deus vai honrar o teu sacrifício. Mesmo que tu esteja morto, Deus honra o sacrifício, como os missionários de Israel para dizer. Ele vai honrar o profeta, a profetisa que se esforça para agradar a Deus, mesmo após a morte. Porque ele já estava morto e morto injustamente. Eu posso imaginar que ao sacrificar daquela maneira, o primeiro a entrar no céu, a se salvar, foi sim Abel. Porque ele sacrificou e morreu injustamente. E aquele sacrifício agradou a Deus. Meus amados irmãos, é tempo de nós chamarmos a atenção de Deus. É tempo, meus amados irmãos, de nós fazermos aquilo que não o mundo faz, não aquilo que todo mundo está fazendo. É por isso que Ele abriu as portas desta igreja. É por isso que Ele tem incessado e cobrado nós em buscar mais, em jejuar mais, em estar mais na presença de Deus. É por isso que Deus tem colocado em nossos corações, para que a gente venha se colocar em jejum e oração, para que a gente venha estar buscando nas madrugadas, para que a gente venha ser avivado verdadeiramente com um sacrifício agradável ao Senhor. É sacrificante se acordar nas madrugadas. Sacrifica o teu sono para Deus, que Deus vai se agradar. É sacrificante ficar jejuando, tu sentindo dor de cabeça, dor de estômago, mas faça esse sacrifício, que esse sacrifício vai agradar a Deus e atrair a presença de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, existem 4 tipos de pessoas que depois que aceitam Jesus vivem para buscar a Ele. A primeira pessoa que busca Deus é aquela pessoa que só vai no culto. Ela vai no culto, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, só vai na igreja e pensa que está salvo, pensa que está agradando a Deus. Uma pessoa que está buscando abaixo da média, essa pessoa corre um sério risco de salvação. Essa pessoa está correndo um sério risco de no dia do juízo final não se salvar.
Porque tem pessoas que não conseguem nem ter um compromisso com Deus. Porque todo aquele que aceita Jesus tem a vida transformada. Ele muda a maneira de falar, ele muda a maneira de pensar, ele muda a maneira de se vestir, ele muda a maneira de se portar, ele muda no casamento. Aquele que aceita Jesus é transformado. Porque aonde Jesus passa tem transformação. Aleluia. E hoje a gente tem visto muita gente que estão congregando dentro da igreja sem ter a vida transformada. Hoje nós estamos vendo pessoas pregando sem ter a vida transformada. Hoje as pessoas não conseguem nem se vestir como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Acha isso difícil. Acha difícil andar decente. Acha difícil andar como uma mulher decente. Tem que andar na sensualidade, na vaidade. Eu não vou largar a minha vaidade, eu não vou largar a minha sensualidade. Esse sacrifício é sacrifício de Caim. Esse sacrifício não agrada a Deus. O que tu está sacrificando se tu está andando como mundo? O que tu está sacrificando se tu ainda continua na vaidade, na sensualidade? E é isso que nós temos que analisar, meus amados irmãos. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoa, mas Ele mede a fé. Quer ver como Ele mede a fé? Quando chegou aquela mulher com fluxo de sangue e tocou nas vestes de Jesus, Ele disse: mulher, grande é a sua fé. Quando chegou aquela mulher cananeia, dizendo: Ele solta os pães para os seus filhos, mas os cachorrinhos comem essa migalha, Ele disse: eu nunca vi tanta fé como a sua, mulher. Seja feito conforme a sua fé. Ele mede a fé porque Ele chamou os seus discípulos dizendo: homens de pouca fé. Os discípulos que estavam com Jesus, andavam com Ele, viram Ele andar sobre o mar, tinham pouca fé. E aqueles que não andavam com Jesus, tinham uma fé que agradava a Deus. Veja, meus amados irmãos, porque todo aquele que tem encontro com Jesus tem a vida transformada. Então a irmã que se veste na santidade, eu que me visto na santidade, porque sim, hoje estão dizendo: a santidade de dentro, sim, a santidade ela parte de dentro para fora, mas não tem nada, não tem como não refletir a tua santidade interna, não tem como refletir a tua santidade interna para fora, porque não tem como uma mulher que está andando de saia curta, não tem como uma mulher que está andando com os peitos de fora dizer que dentro dela tem sensualidade. Não tem como um homem andando de pernas de fora, com os braços de fora, dizer que dentro dele tem santidade. A santidade ela tem que partir sim, porque tem muitos sepulcros caiados que estão na doutrina, estão com a saia no pé, mas com a língua lá no pé também. Existem muitos que estão como sepulcro caiado, que não nasceram de novo, que são religiosos como Nicodemos, que olham a lei, cada lei, cada lei. Olha a vida do irmão, olha lá, está na doutrina, não está na doutrina, fica procurando as outras igrejas, os pecados, mas não consegue olhar o seu próprio interior. A transformação ela parte de dentro. E muitos estão adorando a Deus nesse baixo nível. Meus amados irmãos, o segundo tipo de cristão que aceita Jesus é aquele cristão que ele até ora, ele lê a Bíblia, ele medita na palavra, mas ele não quer fazer nada para Deus. Essa oferta não é uma oferta agradável a Deus, porque tu está se preocupando só contigo. É aquilo que a missionária disse: nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Como é que nós podemos ver este homem sendo queimado, indo para o inferno e não fazer nada pela vida dele, não pregar o evangelho para ele? Como é que nós podemos ver as pessoas sofrendo, indo para o inferno e não pregarmos? Como é que eu posso ver o meu familiar, o meu parente indo para o inferno e não anunciar para eles? Será que nós amamos o próximo como nós mesmos? Existem aquelas pessoas que só vão na igreja, que até buscam a Deus, lê a Bíblia, mas não querem fazer nada para Deus. Meus amados irmãos, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, quando se converte, ele prega para todo mundo. Ele prega para o filho, para a filha, ele não quer saber, ele anuncia para todo mundo. Ele se torna uma pessoa chata, chega dizendo: já fizeram lavagem cerebral na tua mente, já estão fazendo lavagem cerebral. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele anuncia, ele prega, ele diz: como é bom esse Jesus que eu aceitei, vem, vamos comigo, que se eu pudesse eu colocava a presença que eu estou sentindo dentro de ti. Aleluia. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus quer pregar, quer falar do amor de Jesus, ele fala, ele fala, ele fala, ele anuncia. E é isso, meus amados irmãos. Porque tem muitas pessoas que estão indo na igreja, tem muitas pessoas que estão congregando. Então essas pessoas estão buscando a Deus dessa maneira. Mas, meus amados irmãos, existe um terceiro tipo de cristão. E qual é o terceiro tipo de cristão que aceitou Jesus e oferta como sacrifício? É aquele que ora, aquele que jejua, aquele que prega, aquele que faz a palavra, aquele que vai nas casas, visita. Meus amados irmãos, então a cada um de nós tem que analisar qual tipo de cristão que tu é, qual tipo de cristão que tu tem se enquadrado. E eu analisei para mim mesmo, e o Espírito Santo de Deus me disse: tu é esse terceiro aí, ó. Tu está orando, tu está indo nas casas, tu está visitando, tu está pregando a palavra, tu está obedecendo, tu está fazendo a minha vontade. E, meus amados irmãos, se você está nesse nível, é muito mais fácil você cair, porque muitas das vezes vai vir a frieza espiritual, a fraqueza espiritual. Você já não vai mais sentir o prazer de visitar, você já não vai mais sentir o prazer de orar, o prazer de jejuar, porque você não está buscando ter uma vida espiritual avivada na presença de Deus. E aí eu achei que eu estava bem sendo o terceiro, mas não. Ao ponto que a irmã falou aqui: por que os milagres não acontecem mais? Por que os paralíticos não acontecem, não levantam mais? Por que os surdos não estão ouvindo? Que a gente não tem visto os milagres acontecer nesses últimos dias? Foi quando o Espírito Santo de Deus me disse: foi por isso, meu servo, que eu te separei, porque eu requero mais. Eu chamei vocês para uma grande obra. Eu chamei vocês para fazer a diferença, não para ser uma igreja comum, não para ser uma igreja qualquer. Porque tem sim homens jejuando
falando quantas pessoas estão entregando na rua, evangelizando, tem bastante. Tem pessoas visitando, tem pessoas expulsando demônio, tem bastante. Mas não é só isso que Deus quer para nós. Não é só isso que Deus quer para essa igreja. Não é só isso que Ele quer para nós. Ele chamou nós pessoas escolhidas, separadas, para ser a diferença, para ser a menina dos olhos de Deus. Nós não queremos ser maior e nem melhor do que ninguém. Mas nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós temos que subir degraus espirituais, níveis espirituais. E sabe que é o crente, o quarto degrau que Jesus Cristo quer que eu seja, que você seja? Um sacrifício como o de Abel. Abel, ele veio chegou a sacrificar a sua vida, mas ele morreu na presença de Deus. Ele sacrificou dando o seu melhor, meus irmãos. E eu e você podemos sim dar o nosso melhor. Nós podemos jejuar mais, nós podemos orar mais, nós podemos evangelizar mais, porque todos nós sabemos aqui que muitos de nós caímos no primeiro amor. Antigamente nós visitávamos mais casa, antigamente nós íamos em mais obras, antigamente nós orávamos mais. Mas Deus não requer nós como uma igreja comum, como uma igreja que fica de quatro paredes, como uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja que deixa o inimigo entrar através da fofoca. Deus não quer, não. Deus quer uma igreja avivada, que sacrifique dando o melhor. Porque é Ele que vai te dar a tua recompensa. Eu sei que tu está cansado do trabalho, eu sei que tu está cansado de tudo que tu tem passado, de tanta prova, de tanta luta. Mas sacrifica, que a presença de Deus vai vir, e Deus vai vir olhar o teu sacrifício. Aleluia! Aleluia!